Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse momento extremamente emblemático e repleto de curiosidades na realidade brasileira. Você certamente deve conhecer algumas pessoas que estão achando que as coisas aqui no nosso país estão meio paradas. Mas isso não está longe da realidade, mas se você comparar com o que nós vivenciamos alguns anos atrás, nós estamos numa situação muito mais positiva. Nessa época eleitoral, alguns anos atrás, nós estávamos ali recebendo toda a sorte de insanidades pelas redes sociais. Ameaças, cenas grotescas, bravatas, situações absolutamente fora de qualquer situação civilizatória. E agora nós estamos percebendo que isso não está acontecendo. O que aconteceu no Brasil? Bom, isso é uma coisa que representa um grande avanço na nossa luta civilizatória contra essa barbárie toda. Mas ela está insistindo ainda em nos infernizar. E algumas criaturas estão surgindo aí no meio dessa história toda, mas estão provocando um sentimento ou uma perspectiva de canibalismo político. O canibalismo, como nós sabemos, são quando criaturas se alimentam de outras da mesma espécie. Pois bem, isso está no horizonte político, na extrema-direita aqui no nosso país. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer aqui as últimas informações, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também conosco no nosso clube de membros. Tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, começamos hoje com a notícia da tarde no plano econômico. Está acontecendo uma coisa aqui muito interessante no Brasil, né? Ibovespa ao vivo. Bolsa sobe com Vale 3 e renova a máxima histórica. Gente, as bolsas estão batendo recordes aqui ao longo dos últimos dias no Brasil. Isso é um indicador muito positivo, por mais que isso não represente que a economia se transformou radicalmente, mas são indicadores muito positivos, embora nós estejamos ainda obedecendo um modelo econômico que, como mostrei mais cedo para vocês, concentra também cada vez mais riqueza no topo da pirâmide, embora esteja atenuando uma série de desigualdades, uma série de carências que nós temos no extrato socialmente menos aquinhoado do ponto de vista da economia. Então, esse é um ponto positivo. Eu sempre gosto de salientar, né? Vocês imaginem se essas informações estivessem acontecendo durante o governo do inelegível, o que você estaria recebendo de bombardeio dessa gente, a gente que não entende o que está falando, mas você receber assim mesmo todo tipo de notícias e manchetes super inflamadas, né? Bom, antes de entrar aqui nas questões que eu quero pontuar com vocês, do mundo bizarro da política e do que está acontecendo no universo paralelo, do canibalismo bolsonarista, quero agradecer a todos vocês que estão votando aqui no nosso portal para essa premiação do IBEST, porque nós estamos entre os 3 mais votados como influenciador de política. Eu estou dividindo essa posição ali com Bárbara De Stefani, que é da direita ou extrema-direita, e Ana Paula Henkel. Então eu sou o progressista ali que estou nesse cabeçalho com essas senhoras aí. E isso graças a vocês, que é motivo assim de muita alegria, muita honra da minha parte. Então vamos continuar a votar para a gente colocar o Portal do José lá em cima, né? Bom, e na outra categoria, jornalista e influenciador, estou dividindo ali o pódio com Alexandre Garcia, de extrema-direita, e o Kim Paim, de outro de extrema-direita também, né? Então, eu vou pedir para vocês continuarem a votar aqui no nosso portal para a gente desbancar essa turma como nós fizemos já no ano passado. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vou deixar o link aí na descrição do nosso vídeo e compartilhe. Vamos ganhar mais votos aí para o nosso portal, tá legal? Bom, e aí uma notícia muito importante. Dino manda União mobilizar até Forças Armadas para combater incêndios. Gente, é um negócio inacreditável que está acontecendo no Brasil. É tão inacreditável que isso está movimentando o ministro da Suprema Corte para espremer o governo federal e todas as outras autoridades para ter uma ação mais impactante em relação a esses incêndios todos.
E aí, a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, ela está virando vidraça no meio dessa história. Ela está sendo, nas redes sociais bolsonaristas, achincalhada de todas as formas, né? Ontem, inclusive, o Pablo Marçal, no debate lá, na sabatina que ele foi submetido lá na Globo News, quando foi levantada a questão ambiental com ele, foi criticado ali o Salles, que sairia candidato lá para São Paulo, ele falou, olha, se comparar o Salles com a Marina, o Salles é um Pelé, é só comparar os dados, né? Então a gente tem que escutar esse tipo de situação. E o Lula está numa posição muito desconfortável, porque se ele cobra de uma forma mais contundente, até tira a Marina do governo, olha, ela vai sair dizendo uma verdade, que ela não tem o orçamento necessário, ela não tem as ferramentas, ou não teve as ferramentas necessárias para fazer o enfrentamento de todas as demandas que nós temos no campo ambiental aqui no nosso país, depois do desastre do governo Bolsonaro. Só ficar colocando a responsabilidade, ou acentuando a responsabilidade do inelegível, isso aí não apaga o incêndio político, né? Porque as pessoas estão vendo o presente, então fica complicado a gente ficar terceirizando responsabilidades. E como eu acentuei aqui com vocês, não é uma questão meramente administrativa. A Marina não está administrando muito bem. Ela tem poucos recursos humanos, poucos recursos materiais, tem pouco orçamento, ela tem algumas amarras, então são necessárias muitas atividades para colocar essa situação mais à frente de uma forma que a gente não fique sendo angustiado o tempo todo com as imagens que nós estamos recebendo, né? Bom, então fica aí o registro e aí passemos aqui às outras situações. Eu mostrei aqui para vocês um fenômeno que está acontecendo, né? Essa matéria aqui, ela mostra para a gente bastante, acho que está dando para vocês verem aqui, ela mostra bastante aqui um cenário que está se dando no Brasil também, que volta aqui ao começo do nosso papo, né? Que mostra que nós estamos vivendo um momento bem diferente do que nós vencemos alguns anos atrás com essa gente solta por aí fazendo esse barulho todo. A matéria diz, bolsonarismo sem Bolsonaro. Candidatos do ex-presidente enfrentam barreira para herdar votos em disputa com outsiders. E aí, junto com isso, a gente tem esse fato aqui. Sinuca de bico que paralisa a família Bolsonaro. Gente, eles estão, a extrema-direita bolsonarista, numa encruzilhada muito grande. Porque se eles colocam uma azeitona na empada do Pablo Marçal, eles passam a ser meio que satélites, comandados pelo Pablo Marçal, que acha essa gente toda um conjunto de cretinos imbecis. Isso aí é o que está na cabeça dele. Porque todas as coisas que ele defende, ser empreendedor, de nunca ter vivenciado da vida pública, de não ter dinheiro público, isso aí o bolsonarismo não pode falar. Então isso tudo vai passando por um segmento da sociedade, da extrema-direita, valores que não combinam com a figura do inelegível e o seu clã. Uma boa parte do bolsonarismo adora o Bolsonaro, segue o Bolsonaro, mas acha a família muito complicada. Acha os filhos do Bolsonaro um conjunto de imprestáveis e, segundo o Pablo Marçal, o Carluxo é um retardado e uma pessoa ciumenta, tem ciúmes doentio e por aí vai. Isso para dizer o mínimo. Então, o que acontece com esse fenômeno? Como eles não podem inflar mais ainda o Marçal sobre o risco de perderem qualquer tipo de protagonismo e liderança, então eles estão agora batendo cabeças, eles não sabem o que fazer. E aí a gente vai vendo esse tipo de situação. Bolsonaro e filhos recuam e cessam ataques a Marçal. O vácuo está se desenhando no cenário. E aí, o que a gente vê? Recolhido desde que deixou de ser ministro, Paulo Guedes agora quer se tornar presidente. Durmam com um barulho desses. Mas qual é o foco aí dessa matéria? Qual é o sentido disso? Segundo diz aqui o Lauro Jardim, desde que deixou o Ministério da Fazenda, Paulo Guedes, que ontem completou 75 anos, se recolheu. Virou sócio de uma gestora, ok, mas não deu uma só entrevista e não fez comentários públicos sobre economia, sobre Haddad. Tem um negócio, ele não está comentando absolutamente nada de Alexandre de Moraes, não vai a nenhum tipo de manifestação, não publica absolutamente nada em relação a apoio a Bolsonaro, não dá mais consultoria a Bolsonaro publica um monte de coisa. E não é o Paulo Guedes que está dando as dicas, o que mostra uma coisa que eu já salientei com vocês. Eles não são amigos, assim como o Pablo Marçal, Paulo Guedes acha o Bolsonaro um imbecil.
um reles batedor de carteiras que foi eleito pelo povo brasileiro para colocar uma quadrilha no poder, da qual, na área econômica, tínhamos ali a figura do senhor Guedes destruindo direitos sociais e vendendo patrimônio aqui do nosso país. Então, as cenas de canibalismo já estão aí. Até Paulo Guedes está se posicionando agora para enfrentar esse espaço que vai ficar com vácuo e agora com o Pablo Marçal surgindo no meio dessa história toda. Direita preocupada. Michele recebe mais notícias sobre disputa pela presidência em 2026. A Michele não vai passar nem a pau por uma questão muito simples. O Bolsonaro não confia na Michele. Esse relacionamento, gente, todos nós temos alguma sensibilidade. Vocês olham para o casal e falam, tem alguma coisa estranha aí, muito estranho. É um acordo político. Ela não pode separar dele porque ela perde o capital político, ela volta a ser uma pessoa muito humilde, desprezada, fora do universo que ela anda frequentando, e ele fica com receio de separar dela, porque isso no meio evangélico, no meio conservador, pegaria muito mal. Então a sociedade permanece ali, os dois sempre um para um lado, outro para o outro. Como o próprio Marçal disse, né, o Bolsonaro não segue a Michele na rede social, no Instagram. Então, é uma situação muito complicada, né? Mas complicada para esse universo da extrema-direita. Nós aqui vamos continuar a jogar luzes sobre essa situação toda, salientando esse fato curioso, né, de estarmos agora diante de um canibalismo. O Guedes agora querendo também disputar ali uns ossos ali com Pablo Marçal e com as outras figuras que estão na penumbra, né? E enquanto isso, nós vamos continuar aqui apostando que o nosso país tem que melhorar, o nosso país tem que avançar e os problemas principais aqui a gente tem que colocar em perspectiva para serem analisados, para a gente descobrir que a raiz principal, ou para a gente salientar que a raiz principal de todas as questões que nos afligem está relacionada com o orçamento público do nosso país, que infelizmente está aí na maior parte, não para apagar incêndio, mas para encher os bolsos de banqueiros, de especuladores e rentistas. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Não esqueça de votar no nosso portal e mande seu comentário, tá legal? Tchau!